Olá pessoal, tudo bem? Como a nossa prova está chegando e eu não gravei muitos vídeos para vocês, então agora no finalzinho até amanhã, na verdade até terça-feira, né? Eu vou ver se eu consigo ir mandando alguns vídeos para ajudar vocês a estudarem para a prova de saúde pública, tá bom? Então, eu mandei uns vídeos para vocês falando do SUS, da história do SUS, dos avanços que nós tivemos no SUS, de toda aquela história da saúde antes de chegar o SUS, antes da Constituição lá de 88, né? Só uma dica, estudem as leis, tá, pessoal? Pode ser que caia na prova. Então eu mandei aqueles vídeos para vocês, explicando um pouquinho, de uma forma bem resumida, sobre a história da saúde pública antes do SUS, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre, seguindo aí o nosso cronograma de aula teórica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre epidemia, endemia, pandemia e surto, né? Então, o que seria uma epidemia? A epidemia, na verdade, é uma doença que ela vai se alastrando em várias regiões, né? Então, é uma doença que rapidamente ela se alastra em várias regiões, né? Por exemplo, a gente tem a dengue, né? Então, a dengue, ela é uma epidemia, tá? Nós poderíamos falar também que a gripe no inverno, ela é uma epidemia, ela pode se tornar uma epidemia. Por quê? Porque ela vai pulando de região para região, tá? Então, norte, sul, leste, oeste, ela vai pulando de região para região, tá bom? Na verdade, por exemplo, no verão a gente já aguarda a dengue, né? No inverno a gente já aguarda aí as epidemias de gripe. Já é meio que sazonal, né? Já são doenças que estão sendo aguardadas aí pela vigilância epidemiológica, tá bom? Então, epidemia, a gente pode dar exemplo como dengue, né? No inverno, gripe, tá? E são números de casos que vão aumentando e vão pulando de região para região. Então, aí a gente determina como epidemia, tá bom? A próxima seria a endemia. O que seria uma endemia? A endemia, ela já é localizada, ela já surge a endemia, ela já tem relação aí com a região, né? Então, digamos que a endemia, ela é típica daquela região, tá? Por exemplo, a malária. A malária, ela é típica do Amazonas, né? A malária, ela, quem vai para lá precisa se vacinar, né? As pessoas que vão sair daqui para lá precisam se vacinar. Se a gente for falar de zonas rurais, por exemplo, vai ter sempre aqueles parasitas intestinais que são típicos daquelas regiões, porque essa população, elas não tem um saneamento e uma higiene adequada, né? Então, já são fixos ali da região, tá? Então, endemia, endêmico, já faz parte ali da região, tá bom? São doenças que moram ali, vamos dizer assim, tá? São doenças que já têm relação com aquele local, tá? As endemias. Se eu for pedir um exemplo para vocês, vocês podem citar a malária, tá bom? Aí a gente vai falar de pandemia. Bom, pandemia é chover no molhado, né, pessoal? Porque pandemia é o que a gente está vivendo aí nos dias de hoje. A pandemia, o que acontece com a pandemia? Ela é democrática. A pandemia, ela é global.
ela ultrapassa as fronteiras. Então a gente pode dizer que a doença ela é mundial, tá? Então é uma doença globalizada. São doenças que elas atingem todo o mundo, tá? Sem distinções de raça, localidade, idade. A doença ela atinge todo o ser humano, em qualquer lugar do mundo. Nós temos aí o exemplo do coronavírus, né? Podemos citar a AIDS, podemos citar a tuberculose também como uma pandemia, tá? Então aí fica fácil da gente fazer uma diferenciação. A epidemia, ela vai pulando de região para região, porém, ela não ultrapassa as fronteiras, né? Se ultrapassar as fronteiras, já é considerado pandemia, tá? Se for uma doença já que é típica de uma determinada região, já é uma endemia, né? Endêmico, doença endêmica, tá? E o surto, para a gente finalizar? O surto, na verdade, ele acomete ali qualquer região, porém numa área restrita, né? Quem nunca ouviu falar, olha, na creche ali ocorreu um surto de diarreia. Ah, ocorreu ali um surto de meningite naquela escola X ou Y, tá? São doenças que não é da região, ela surge ali rápido, do nada, tá? E, e pode ser, e ela acaba cometendo locais que são mais aglomerados, como escolas, creches, asilos, né? Quartéis, tá? Então são esses locais que são mais uma área restrita, tá? Uma área onde tem um aglomerado de pessoas, né? Ali pode acontecer um surto, tá bom? A gente pode dar exemplo de uma catapora numa escola, né? Ou de uma diarreia no asilo. Então, quem nunca ouviu dizer, houve um surto de diarreia no asilo X, houve um surto de catapora na escola Y, houve um surto de meningite na creche Z, tá? Então, ela surge rápido e ao mesmo tempo ela vai embora. Então, ela contamina algumas pessoas, ela é de fácil contaminação. O surto, geralmente, ele é de fácil contaminação, de rápida contaminação, porém surge daquele surto e some, vai embora, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Epidemia, vai pulando de região para região, região norte, sul, leste, oeste, vai pulando de região para região, porém, fica ali dentro das regiões, né? Epidemia, a gente sempre tem, todo ano tem de gripe, de dengue, tá? A gente sempre fica esperando aí novos casos todo ano essas doenças aí que já são aí de grandes oscilações, né? Surto surge rápido, locais mais restritos, endemia típico da região, a doença mora naquele lugar. Ela já é dali, por exemplo, a malária, né, que é do Amazonas, tá? Os parasitas intestinais, que é da região da zona rural, tá bom? E a pandemia que a gente está vivendo aí hoje, tá? Para quem não sabia, tuberculose é uma pandemia. Para quem não sabia, a AIDS é uma pandemia, porque ela já ultrapassou fronteiras, tá bom? A gripe A, né, quando ela surgiu lá, ela se tornou uma pandemia também, tá bom? E agora a gente está aí com o coronavírus, a doença mais atual, que também se tornou pandêmico, tá bom? Então é isso, pessoal.